Pingo, fala aí pro povo de Manacapuru e tá a turma também que acompanha o Miritcast em outros municípios, em outros locais, né? Fala um pouco aí da sua história, né? Que é uma história de vida aí, que dá um livro, né? Futuramente você vai fazer um livro e com certeza você serve de inspiração para os seus filhos, né? Então conta aí um pouco da história para a turma boa aí que está nos assistindo aí, o Pingo, né? Esse teu apelido, como foi que a turma deu esse apelido? Então, o Sando Camussa de Sá, né? Popular Pingo. Fala um pouco aí pra gente aí, um pouco, resumidamente, é claro, né? Bibi, a minha história, hoje eu tenho 47 anos de idade, né? E a minha história foi principalmente na fase de adolescência, eu sofri muito, né? E eu tive uma vida muito conturbada, cheia de problema na minha fase de adolescência. E o apelido Pingo, ele veio, ele não era Pingo, era Pinguim o apelido, né? Pinguim? Era Pinguim. Os meus pais, eles moram aqui na Fausto Ventura, né? Até hoje meu pai mora aí, o Raimundo Façanha, eu sou filho do Raimundo Façanha com a dona Fátima Camussa, né? Maria de Fátima Camussa de Sá. E aqui na mesma rua tinha a dona Laura com o seu Alonso, né? E eu sempre andava ali pelas casas deles ali e eles vendia pamunha, vendia pupunha, vendia filhóis. Os filhos, né, vendia. E eu, como eu andava por lá, eu acabei vendendo, né? Trabalhando com eles nessa venda de pamunha, de pupunha. E quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, o pastor Madi, né, que hoje Deus o tenha, ele trabalhava com açougue. E foi quando ele me levou para trabalhar, disse, vamos lá, o açougue me levava, e eu era pequeno, eu ia para carregar os cabos, o machado, as facas, ensacava o bucho, e o tempo foi passando, né? E depois eu comecei a tratar um bucho do boi, depois eu comecei a matar boi, e matei muito boi na minha vida, matei muito porco, carneiro, e matei um bocado de animais na minha vida, né? Perversamente, às vezes para querer me Ah, aparecer, sim. né? E teve um dia que é porque sempre tem, às vezes a gente não percebe, mas é, sempre tem alguém olhando pra gente. Eu lembro uma vez, Bibi, que é como eu falei, eu tive uma vida cheia de problema, né? Eu não tenho vergonha de dizer o que eu fui. Eu tenho orgulho de dizer o que eu sou hoje, que Deus me abençoou, Deus me deu uma família maravilhosa, Deus eu posso dizer que eu me considero uma pessoa abençoada. Tudo que eu tenho é ganhado com honestidade, com sinceridade, não ando enganando ninguém. Pode puxar minha ficha, a minha conduta, a minha índole em Manacapuru, que eu tenho certeza que a pessoa tem que falar bem, né? Beleza, então a gente agradece a turma que está entrando na live aí, muita gente aí entrando nesse momento, né, da live. Boa noite aí mais uma vez, a turma que está entrando, Rael Duarte, lá da Vila do Parateri. Olha aí, ó, a gente está chegando em vários locais, na zona rural aí, o Marco Sarmento lá em Novairão, um abraço, Marco. Aqui o Paulinho lá em Santa Catarina. O Macena Russo, é um rapaz lá de Capiranga, um abraço. Então, Rael Alberto Gomes, o Rafael Gomes, pô, ali é da família Gomes, ali em frente ao Bradesco, né? Um abraço, Rafael. O Everaldo também lá de Capiranga. Então, a nossa live tem que ter esse alô aí pra turma, né? Que acompanha a nossa live, beleza? Então, hoje, pessoal, a gente está com um convidado, nosso amigo um empresário aqui, Sandro Camussa de Sá, né? Popular Pingo, da família aí Façanha, Benício, né? Turma bastante conhecida aqui, turma em Manacapuru, essa turma, uma família já tradicional, né? Que veio falar aqui um pouco da sua história de vida, né? Até chegar ao empresário, né? Ao Pingo empresário ali do Mercadinho, do Pingo,
né, que também já tem ali também o Lava Jato, né, Pingo? Lava Jato, Pingo d'Água, E que na é o meu, gerência do Igor, é né? o Igor que O Igor toma conta. E aí, a turma boa aí que, né, conhece bastante aquela área ali do São José, próximo da Feira 2000, né? Então ali fica o Mercadinho e Açougue, é É isso, Pingo? Mercadinho e Açougue do Pingo. Na realidade era nessa esquina aqui da Feira da Liberdade também, era Ah, um tá, supermercado aí, nosso. né? Teve aí, né? E nós chegamos a ter até 8 casas de carne em Manacapuru, né? Tivemos no Ataliba, Ah, tivemos legal. no Bairro Novo, tivemos na Correnteza, na Feira Coberta. Tem tanto do canto que eu até Mas esqueço, na área né? de açougue, Pingo? Açougue? Açougue, casa de carne. Ah, Casa de legal. carne. Supermercado foi só 2, mas hoje nós estamos só com um supermercado. Que inclusive era 24 horas, né? Ah, eu E lembro, era 24 horas, 24 eu lembro. horas. É porque a fé da gente, ela é tipo assim, ó. Quando eu inaugurei aquilo ali, que eu coloquei a prateleira, né? Que eu fiz, aí um amigo meu me ligou de Manaus e disse assim: Pingo, eu soube que você vai fazer um mercadinho e não quer vir aqui ter umas promoção de prateleira? E eu fui, eu e minha mulher. Chegou lá, nós compramos a quantidade que precisavam. Se eu não me engano, era 90 metros, uma coisa assim, para encher. E eu lembro quando chegou o caminhão, o rapaz disse: E aí, para montar ou é para deixar num cantinho? Eu disse: Não, pode montar. E a minha mulher disse assim: Tu é doido, é para quê? Que nós não tem dinheiro para colocar mercadoria, ninguém tem. E não tinha mesmo, né? E eu mandei o rapaz montar. E eu digo: Vou morar. E a nossa história, eu com a minha esposa, é muito incrível, né? Ela é uma guerreira e nós fomos para oração. Uma oração de 91 madrugada para Deus providenciar recurso, né? Para a gente colocar aquele mercadinho. E aí, quando foi um dia, um amigo, o seu Januário, chegou lá e disse: Pingo, não aguenta, foi assaltado só essa semana 3 vezes. Tu não quer comprar meu mercadinho? E eu olhei para minha mulher e ela disse, eu digo: será? E ela disse: nós estamos orando por quê? Para quê? E foi quando nós compramos, né, a mercadoria toda, não a prateleira que eu falei para que nós tinha. E nós já pegamos um preço alto e ali o supermercado ali ao lado do Mercadinho do Povo, né? E o pessoal me criticava e eu fui um camarada que eu sempre fiquei na minha, eu não tenho inveja de ninguém, eu torço pelo sucesso dos outros e eu sigo a minha caminhada, né? E aí o pessoal diz: rapaz, tu é doido abrir do lado de um homem desse aí? Eu digo: não, respinga pra cá. Quando a fila ficar muito grande, tem gente que não gosta de fila, vai vir pra cá, né? E mas aí o movimento era mais a carne, sempre que nós vendíamos bem, né? E a mercadoria era mais devagar, né? E foi quando a gente tivemos uma ideia de colocar 24 horas. E eu fiz um teste, eu disse que ia fazer 3 meses, né? Foi quando um amigo meu disse não, ele era vendedor. Ele disse: não, aguente 6 meses. E nós ficamos 6 meses. E deu certo. Eu lembro uma vez que um rapaz de madrugada, eu tava no caixa, ele chegou: rapaz, tu é doido? Abri do lado de um homem desse aí. Aí eu olhei pra ele, eu digo, ele tava comprando leite pra filha dele. Eu digo: se eu não tivesse aberto aqui agora, tu tava comprando leite aonde? Ele disse: é mesmo, né? Eu disse: pois é, eu não tenho condições de vender, concorrer com o homem. É por isso que eu trabalho de madrugada, 24 horas. Então foi o tempo que, lamentavelmente, veio essa situação da pandemia e pessoas também colocaram a gente na justiça, no Ministério do Trabalho. E aí desanima a gente, né? Porque a gente paga certinho, mas lamentavelmente ocorrem essas coisas e aí entristece a gente. Foi quando a gente paramos, só trabalha até 11 horas agora. E toma aí, graças a Deus, Deus tem abençoado. Beleza. Dá um alô aqui pro nosso amigo lá da Bela Vista também, o Bernardino Popular Pacote, olha. Pacote lá na Bela Vista. Aqui, ó, esse aqui tá mais longe, ó. Clay Fragoso. Tá na boca do Acre, na boca do Acre, ó. É isso? Clay
Cleiton Fragoso. Quem mais aqui? André Pingarilho, lá na capital amazonense. Adma. Um abraço, Adma. Lene Araújo, boa noite. Professor Ariovaldo Saboia. Pingo, você teve problemas, né, com alguma substância? Você foi viciado em algum. Tive. Fala tive um pouco, problema. você pode falar aí? Posso, não tenho vergonha de falar, não. Isso. O Pingo tava pra. É como eu falei, né? Na época que eu trabalhava com boi, eu tinha entre uns 13 Adolescente? adolescente. E eu já tava com uns 13 a 14 anos, né? E eu lembro que eu ia subindo, até hoje eu não esqueço esse dia. Eu ia subir na Fausto Ventura e tinha um bar do seu professor Andrade, né? E aí os colegas estavam bebendo ali naquele local, os daí da nossa rua, né? E me chamaram, eu nunca tinha bebido na minha vida. E aí eles me chamaram para beber e aí eu disse que eu não queria e aí disseram assim, e aí, vai desconsiderar o amigo? Né? Resumindo, eu peguei e tomei um copo de cerveja. E nessa brincadeira nós tomamos mais de uma grade de cerveja, era muito jovem ali, né? E quando terminou, eu lembro que um puxou pela uma lata de cola. E quando ele puxou pela essa lata de cola e mandou eu dar uma cheirada nela, disse assim, dá um pau aí. Eu já estava bêbado já e acabei cheirando aquela cola. E eu quero dizer que aquilo mudou minha vida, totalmente mudou minha vida, porque eu me aviciei. No outro dia eu já comprei 2 latas de cola e eu sofri muito, fui preso, porque na época, eu lembro aqui atrás, meu pai mora aqui atrás, naquela época quando você usava esse tipo de droga, a vizinhança ligava, aquilo lá era rapidinho a polícia chegava e levava preso, né? Hoje você vê aí a pessoa usando droga no meio da rua, já se tornou comum, né? Não quero dizer que a polícia não prenda, né? Mas as pessoas perderam o medo de usar elas escondido, usa pro povo ver mesmo, entendeu? E eu sofri muito, muito mesmo, né? Fui preso várias vezes, não por roubo, não para matar alguém, não para furar alguém, não. Só pelo esse vício mesmo, né? Eu lembro uma vez, Bibi, que eu tava. É coisa que eu não esqueço, entendeu? Eu não esqueço e não tenho vergonha de falar, não. E não. A Pingarilho até aqui me indagou aqui, né? Perguntou isso é coisa que se. Não, mas você tá Não, tipo assim. Eu não tenho vergonha de falar nesse assunto. Eu conheço ela. André, Eu conheço. Perto do Bajá ali. Ela me indagou porque eu perguntei, né? Não, eu pedi para ele fazer essa pergunta até então, porque eu queria, depois eu creio que ele vai entrar nesse assunto, que eu cheguei a vir candidato a vereador, né, que era não para tipo assim, para ajudar esse povo que não consegue se libertar do vício da droga, da bebida, né, fazer um projeto para fazer uma casa de recuperação, porque eu fui internado. E fazer deles patrão, entendeu? Mas lamentavelmente o povo não deu essa credibilidade, né? Não confiou, mas vida que segue, né? Então, eu lembro uma vez, Bibi, que eu estava preso e tinha 18 dentro da cela, 18 pessoas. E o carcereiro chegou e, quem é que vai fazer a comida hoje? Eu digo, eu vou. E me deram uma panela assim, grande, cheia de crosta por dentro. Não esqueço, não. E me deram branquinha. A branquinha, ela viva, ela solta espinha já, a face dela meio passada, né? E eu fui fazer essa comida lá atrás, né? Só na água e sal mesmo, não tinha tempero nenhum colorau, nenhum. Eu lembro quando eu arriei essa panela no meio da cela. Se eu não meto a mão para tirar um peixe, eu não tinha comido, entendeu? Mas assim, quando eu ia preso, a minha família, um tio meu ia lá, soltava, a minha mãe, meu irmão. Meu irmão sofreu demais, me soltou muitas vezes.
Mas teve uma vez, parece que a família se reuniu e disse, não, vamos deixar ele lá. E eu passei 4 dias, né? Aí eu fui solto de manhã, quando foi de tarde, fui preso de novo, passei mais 4. Então, desse dia, eu passei mais 4 por quê? Tinha uma cela que era só preso de justiça, né? E tinha esses presos, até hoje, hoje eles não estão mais entre nós, eles mataram todo mundo. Mas só que eles me conheciam. Eu disse, me coloque nessa cela aqui, eu falei pra ele, o rapaz, o carcereiro. Ele disse, mas é só preso de justiça. Eu disse, não tem problema não, me coloque lá. E era mais bem tratado, né? Só que a polícia pensava que, que eu era preso de justiça, e por isso não soltaram, demorou, entendeu? E é uma situação um pouco delicada, eu passei, mas graças a Deus, gente, eu dei a volta por cima, Deus teve a sua infinita misericórdia, transformou minha vida. Eu fui internado no Recanto da Paz, na estrada de Manaus de Itacoatiara, né? E lá era particular, portão aberto, lá era portão aberto. Lá você acordava de manhã, já tinha que decorar um versículo, 6h30, 7 horas já ia para uma pracinha, todo mundo reunido, o pastor vinha fazer aquela oração, o obreiro vinha, a obreira, aí tinha a escala, né? Olha, você vai plantar maniva, você vai dar comida pros porcos, você vai cuidar da galinha, você vai fazer aquela limpeza no jardim, e 9h30 vinha a merenda, 11h30 você descia para o almoço. E eu sei que eu aprendi muita coisa lá. Inclusive eu aprendi 5 louvores, né? Lá. E aí 3 horas, você via 1 hora, 3 horas merenda de novo, 5h30, para 4h30, 5 horas você vinha para casa. Aí você tomava um banho, 6 horas, 6h30 você parava, já ia jantava, ia para a igreja e dormia no outro dia já a mesma coisa. Lá não podia chamar nome. Se chamasse nome, você pegava falta. A falta, o que coisava a falta? Você não podia repetir comida. Lá tinha um cinema, você não podia assistir um filme. Lá tinha um dia de lazer, você não ia ter esse dia de lazer, você ia trabalhar. Então, era esse projeto que eu queria trazer, né, para cá, Manacapuru, mas, lamentavelmente, mas só que lá era particular. Qual era esse projeto meu, né? Pegava uma área de terra, né, fazia a piscicultura, vários tanques, a prefeitura não dá peixe na época da Semana Santa, né? A prefeitura poderia muito, o governo, a prefeitura, poderia muito bem comprar o peixe para dar para o povo comprar de lá. Lá ia plantar verdura, alface, a cebola, outras verduras, né? E toda essa renda ia ser dividida entre eles, né? As pessoas que iam estar ali, internado ali, para se recuperar. E isso aí tem que ter Bíblia no meio dele, né? Tem que decorar louvores, tem que ter pastores para ter essa coisa. Tanto que o louvor, ele liberta. Porque na época que eu tive lá, eu aprendi 5 louvores. E quando eu saí de lá, eu tive essa recaída de usar droga de novo, né? Voltei a cheirar a cola, né? E eu lembro que às vezes eu ficava, a minha mãe, ela sofria demais, ela via eu usar, e eu botava para cantar louvor. Louvar o Senhor bem alto mesmo. E Deus, ele teve a misericórdia, né? E olhou, e foi quando eu me libertei, porque o louvor, ele liberta. Depois eu terminava, pegava a caixa de fósforo, riscava, queimava a droga, e Deus me libertou. Eu tive essa bênção sobre a minha vida, né? Hoje, graças a Deus, eu como bem, eu como que eu quero, eu tenho, graças a Deus, Deus tem me abençoado. Beleza, tio Wellington, joga pra gente. Então, boa noite a todos que estão entrando na live. Nesse momento a gente está entrevistando aqui o Sandro Camussa de Sá, o popular Pingo, né, do açougue Mercadinho do Pingo. Muita gente mandando mensagem aqui pra gente, Pingo. E aí, Pingarelho, né, Pingarelho me indagou aqui ainda há pouco.
contar um pouco da história, né? A história dele é um exemplo, né? Que ele superou, né? As drogas, né? Ele está falando aqui várias vezes preso, né? Tristeza aí para famílias que muitas famílias passam por isso, né? Muito. E aí a gente, né? Torce porque essas famílias possam, né? Fazer com que seus filhos, seus parentes possam sair dessa situação, né? Porque a pessoa que é viciada em droga, ele não sofre só. É verdade. A família sofre, o pai, a mãe, o irmão, fica com vergonha, né? Então ele sofre, principalmente a mãe, né? O pai, o irmão, um parente, né? Um amigo, né? Que tem um respeito, porque a gente tem amigo também. Sofre, tem muita. Hoje a nossa cidade, não só aqui, como outros cantos, tá totalmente coisado. Isso aí a pessoa não percebe, mas a criação que está tendo, lamentavelmente, se a gente louva a Deus pelos meus filhos, nenhum usa droga, né? E eu não desejo para ninguém o que eu passei. Não desejo para ninguém. Porque é difícil, e é difícil sair. Não é todo mundo que consegue se libertar, não. E Deus é fiel, Deus teve misericórdia na minha vida. Eu sou grato a Deus pela minha vida. Legal, a turma aqui comentando, né? Aqui, o Salomão, gente boa, esse Pingo, já trabalhei para ele, né? O Salomão Bentes. Mas não sei se é o Salomão, aquele que toca, canta. O José Mesquita, que é o Bijó, né? Ele diz assim: Bibi, o Pingo pode ser o embaixador da Fazenda Esperança. Parece que tem um projeto aí, o Bijó e a turma daqui de Manacaba, querem trazer a Fazenda da Esperança, que é lá na BR-174, né? Não é isso, Bijó? Então parece que eles querem trazer uma aqui para a estrada de Novo Airão, aqui no quilômetro 25. Esse aqui, William Ney Marinho, é isso? Ele diz assim, Pingo. Olha, lembrando, gente, que fazer uma casa dessa de recuperação, na época que eu fui internado, tem que ser de homem, só homem. De mulher, longe da dos homens. Porque separado. Senão tem problema. Senão começa a nascer menino, né? Então. Tá aqui, então, o Marinho diz aqui, ó, diz, você é um exemplo para muita gente, meu amigo, meu patrão, muito bom para seus funcionários, gostei muito de trabalhar com você. Meus funcionários, bebê, eles, às vezes eu fico indignado, porque lamentavelmente a gente pega, às vezes pega de surpresa por alguns, né? Já fui, alguns 3 me colocou na justiça, mas eu fico triste porque a gente paga direitinho o direito dele. Mas os meus funcionários aí não tem o que reclamar de mim, né? O que eu posso fazer por ele, olha, todo ano, por exemplo, eu levo eles para um balneário, eu alugo um ônibus e é um dia de festa, de lazer deles, tudo pago, tudo de graça, dou cesta básica. É sério, dou cesta básica. Olha aí, pode perguntar dos meus funcionários. Rapaz, dou cesta básica para eles. Dou brinde, porque assim, quando a gente compra das empresas, né? As empresas que vendem pra gente, às vezes eles dão brinde pra gente. Dão fogão, dão air fry, dão vários brindes. E esses brindes a gente vai guardando. Então eu divido entre eles. Eu não quero estar falando leseira aqui. Talvez tenha até alguns deles me assistindo. Talvez, se tiver algum, a gente possa confirmar para não dizer que está falando. Então a gente faz festa, né? Porque eu sou grato. Eu sempre digo que os meus funcionários, eles são meus irmãos, meus amigos, porque é dali que ele tira o sustento deles e é dali que eu tiro o meu sustento. Então ali é uma família. Olha, eu dou almoço, eu dou café da manhã, dou almoço, dou merenda da tarde e dou janta. Para a gerente ganha. A gerente teve uma repercussão muito grande. Eu vi a live porque ela botou aí dizendo que eu não tinha pago as férias dela, entendeu? E pior, quando eu chegava nas lojas, ela disse, paga as férias da Bruna. Então, foi obrigado a pagar sob pressão, entendeu? Isso. E hoje ela recebeu. Ela colocou na live. Hoje ela recebeu, tá fofona, e ela hoje recebeu o salário dela também. E aí o Antônio Carvalho aqui é o pesado, ele diz assim, parabéns, Pingo, por dar seu testemunho, você é um homem de Deus, né? É o pesado, aquele jogador, né? Aí E assim, gente, eu sou grato a Deus, tipo assim,
Eu sou grato a Deus tudo que Deus tem feito na minha vida, tá? E a minha esposa, quando eu tava, ela pegou ainda uma parte, eu usando droga, né? Então ela sempre ia aqui, peça a Deus. A mãe do Igor? A mãe da Bruna. A mãe da Bruna. A mãe do Igor, depois eu vou falar sobre ela, né? A mãe da Bruna, ela ia aqui para Deus e Amor. Passou um ano orando. E às vezes eu chegava bêbado dentro da igreja, e a igreja Deus e Amor tem um lado que é só homem e só mulher que senta, né? E eu sentava no meio das mulheres, perto dela. Ela, sai daqui, vai pra lá, pra outra coisa. Aí a obreira chegava, não, deixa ele aí mesmo. Então, eu mesmo drogado, bêbado, eu recebia a benção, né? E saía de lá abençoado, né? E eu sou grato a Deus, porque eu sou abençoado. Entendeu? Eu me considero abençoado. E outra coisa, eu dava meu dízimo. Só que algumas das vezes ele se sumia. Entendeu? Eu via que não tinha aquele coisa da... Não via que não tinha aquele investimento na igreja, né? E eu quero saber, eu vou construir igreja. E eu, em vez de coisa, eu construí a igreja. Para a glória de Deus, já construí um bocado delas, né? Eu já construí. Inclusive, eu fiquei indignado na época da eleição. Eu vou mentir porque eu sou ser humano, né? Eu tomara que Jesus não venha na época da eleição. Porque se vir, vai ficar muito, irmão. Eu vou falar. Eu já tô sendo. Agora existe pastores sérios, existe irmãos sérios, fiel, né? Mas existe o sem vergonha, existe. Que diz que apoia e na hora não apoia. E recebeu a benção. Aí a gente é ser humano. Eu fico chateado, entendeu? Não tem o que. A gente tem que ser. A gente tem que ser justo e claro nas palavras, né? Só que hoje eu tô. Que Deus possa me perdoar. Você já perdoou. No começo da live eu falei. Se eu colocar alguma palavra errada, que vocês possam me perdoar, tá? Beleza. Toma uma água aí, Pingo. Boa noite aí, a turma que está entrando agora, né? A gente está batendo um papo aqui com o nosso amigo Sano Camussa de Sá Popular Pingo. Então a turma já dos Camussa entrando aqui. Tem essa aqui, ó. Martini de Sá Nascimento. Isso aqui é teu primo lá de Manaus. Primo lá de Manaus. Tá ligado lá. Inclusive, esse meu primo aí, quando eu tava namorando com a mãe da. Do Igor? Da Bruna? Não, da Bruna, da Bruna. E aí eu vivi 2 anos por amor em Manaus. Tá. Ali eu posso dizer por amor, que eu fui para uma invasão. Olha, a palavra da gente, a palavra da gente, a gente tem que medir as palavras da gente. Verdade. Então, quando eu fui atrás da minha mulher, que hoje é a Silvia, eles moravam na Redenção. E aí a minha cunhada levou, era no Campo Salles. Então o Campo Salles era uma invasão. E eu fui no ônibus lotado, desci uma ladeira. E eu olhei lá pra baixo, eu disse, olha aí, minha cunhada, eu que não venho morar pra aí, né? Era cheio de casa, cheio de lona lá. E uma invasão, né? E nós subimos e tal. E eu fiquei por lá, a Silvia ficou grávida da Bruna. E o pessoal dizia, bora invadir essa casa aqui, bora invadir essa casa. Porque a invasão é o seguinte, você fez a casa, mas não morou, se outro invade, coisa, eu disse, eu não, pode alguém tocar fogo, eu comigo dentro dormindo, aí vou nada. Então eu não invadi terreno, invadi a casa não. Então quando foi um dia eu fui levar a Silvia no médico, e eu ia atravessando a rua, eu vi a minha tia, que é mãe desse rapaz aí, né, do meu primo. A tia Neide, irmã do papai. Certo. E ela vinha atravessando aí, quando ela viu, meu filho, o que tá fazendo por aqui? Eu disse, tia, eu tô lá no Campo Salles. Aí ela disse, Campo Salles? Eu disse, Disse, eu tenho um monte de terreno lá. Eu disse, poxa, tia, me venda um. Só que o terreno dela era legalizado, né? Era todo documentadinho, não invadiram a área dela, não. Aí ela disse, poxa, me dá um terreno, me venda um terreno, porque eu tinha tudo que um pobre precisa, eu tinha uma geladeira, um fogão, uma mesa, eu tinha tudo novinho, tudo bacana. Ela disse, não, bora lá com teu tio. E nós fomos. Chegou lá, eu falei para ele, tio, me venda um terreno, vou dar essa geladeira, essas coisas tudinho. Ele disse, não, meu filho, eu não vou te vender, não, eu vou te dar.
Porque quando eu fiquei com a tua tia, o teu pai me deu uma casa. Então, aí eu fiquei muito alegre, né? Ele disse, só que você vai passar uma semana comigo arrancando toco lá no meu ramal. Eu digo, eu vou na hora. E passei uma semana arrancando toco. Quando eu vim de lá, ele me deu o terreno, né? E eu fiquei muito feliz, muito grato, abençoado, né? E o terreno lá, gente, que eu tenho uns irmãos meio bagunceiros, entendeu? E quando foram lá me visitar, eles me deram um terreno assim perto de um hip rap, né? Só que na frente eu planei tudinho, fiz um hip rap. Aí o meu irmão bagunceiro dizia assim, rapaz, teu terreno é. Quantos metros tem, Sandro? Eu digo, ele é 10 por 40. Mas 40 de fundura, né? Porque tinha um. Mas é bagunça dele, né? Era planinho só na frente. E ali, Bibi, foi da onde começou a história do Pingo, tá, gente? Eu eu tava bebendo na principal, na Torquato, eu e um amigo, e eu vinha pra casa de madrugada, e tinha bem umas 8 pessoas, né? E pararam nós, eu saí cumprimentando todos eles, apertei na mão deles todos. E tinha um rapaz que eu não peguei na mão dele, disse, eu não quero tua amizade, não. Eu disse, tu não quer não, é? E ele puxou uma faca, um teçadinho, e me furou na costela e na costa. E me levaram para o hospital. Quando foi no outro dia, meus irmãos, tudo tava lá e vieram te buscar. E aí, eu não queria vir. Ele, não, você vai, que a nossa mãe tá sofrendo lá, e você vai vir. Vamos te levar. Nem que seja amarrado. E me trouxeram. E foi quando eu fiquei aqui. Foi quando o pastor Madir me procurou, né? Disse, venha trabalhar comigo no açougue. Madir, eu tô furado. Se você vai pegar só no dinheiro. Porque eu era um viciado em droga, mas eu gastava o que era meu. Dos outros, não. Eu sempre respeitei o dinheiro dos outros. Então, você vai trabalhar no que é meu. E aí ficou minha casa lá no Campos Sales. Quando foi um dia, ligou um rapaz querendo comprar ela, né? E eu fui e vendi essa casa. E desse dinheiro da casa, eu comprei um carrinho de churrasco. Ele é vermelho e branco. Até hoje esse carrinho, ele tá ali na praça da alimentação. Todo de fibra ele. E quando eu comprei esse carrinho de churrasco, a minha mulher disse, tu tá ficando doido comprar um carrinho de churrasco. Eu digo, mulher, daqui nós vamos comprar nossa casa. Daqui. E aí nós fomos vender churrasco. Eu tinha um açougue aqui na Feira da Liberdade, eu trabalhava no açougue, e minha mulher vendia churrasco na frente. E dali começou, e começamos, Deus foi abençoando e trabalhando. Pensou que nós já tinha bem uns 5 carrinhos de churrasco na Feira da Liberdade. Mas aí nós já tava. Mas assim, Bibi, eu não. Coisando meus amigos daqui da Feira da Liberdade, eles me conhecem, eles sabem a minha história, os mais antigos aí, eles sabem que é verdade. E eu confesso pra ti que eu nunca consegui me aplumar aqui na Feira da Liberdade. Não, não. E eu lembro que a gente tem que vigiar muito, gente, hein? Eu lembro que um rapaz, eu não vou citar o nome dele não, com respeito à família, né? Esse rapaz, ele foi evangelizou pra mim lá, comendo churrasco, né? E nesse dia eu tinha usado tanta da droga, eu tava muito doido. E eu peguei tanto carão na minha mulher, eu não vou contar o que apareceu, que eu fiz, porque eu tenho medo de o pessoal estar bagunçando comigo depois, entendeu? Mas eu aprontei demais. E aí ele disse, vamos para a igreja lá, fazer uma visita lá na igreja. E aí eu disse, tá bom. E aí eu fui, foi o tempo que eu vim para Unida do Brasil, pastor Lúcio. E lá começou nós aumentamos a igreja, né? Para a glória de Deus, eu tive o privilégio de ajudar. Não posso dizer que foi eu que fiz, não. Foi todos os irmãos, entendeu? Mas aí nós compramos terreno do lado. Depois que estava tudo bacana, aí o Jonas me levou lá para aquela igreja da Unida do Brasil, lá perto do Cara Preta, ali da oficina. A igreja era 4x6. Hoje é uma igreja lá 7x17,5, uma coisa assim. Todo na estrutura. Na época era de madeira, eu fui para lá. E depois eu saí dessa igreja, fui para a Batista Missionária. E tive o privilégio de ajudar ali na Coronel Madeira, pastor Madir. Depois eu ajudei outras igrejas, no Jacaré, Caviana, Paratari, Timbó.
da estrada de Noveirão, 17 e outros. Depois eu fui para. Eu já ajudei em várias, né? E outros ministérios, né? Para glória de Deus, né? E eu quero dizer, Bibi, que a gente sempre tem que estar vigiando. E esse rapaz que evangelizou para mim, ele no passado, quando ele era jovem, ele teve o mesmo vício que eu. Ele era um cheiracola. E lamentavelmente, esse rapaz ele morreu de overdose. Ele morreu cheirando cola. Já o homem cantava, o homem pregava a palavra de Deus, evangelizava, um ganhador de almas ele, né? Como eu digo, eu não vou falar o nome dele em respeito à família, né? Pode algum não gostar, né? Mas ele era um ganhador de alma. E às vezes a gente tem que sempre estar se policiando, sempre estar coisando para não cair, ter essa recaída e cair no vício da droga, porque, como eu digo, não é fácil você se libertar. Só Deus para ter misericórdia de nossa vida, Manão. A turma aí que está entrando na live nesse momento, ó, muita gente, ó, bem, muita gente aqui na live te parabenizando, cara, legal. A turma toda ainda tá aí. Assim, eu fico feliz, Vivi, né, cortando essa conversa, porque a gente está falando, a gente está usando a sinceridade aqui. Ninguém está com mentira, com coisa, não. Estou falando a sinceridade e a verdade, né, gente? A verdade. E assim como Deus teve misericórdia da minha vida, Deus pode ter misericórdia da sua, daquela pessoa que está nesse estado de vício, de droga, de bebida. Deus, ele é fiel, ele transforma, porque a droga, ela não só prejudica, você perde a família. Às vezes famílias são separadas, às vezes vão para a cova, outro vai preso, né? Então é uma destruição isso aí, né? É uma destruição. Se você não procurar Jesus, você tá só ele para libertar, tá? Legal, a turma aí que tá mandando mensagem aqui para nós, pro nosso amigo Pingo, que é o entrevistado de hoje, né? Olha aí, Bruna, os empresários que eu trouxe. Primeiro foi o Rafael Madia, né? Agora o Pingo. Olha aí a moral que o Pingo tem. Depois pois é, né, gente? Eu Rafael Madia agora, que trouxe o empresário Pingo aí para bater um papo com a gente. Tio Wellington, aquelas fotos aí que a Bruna ali passou, já está ok? Assim, daqui a pouco, né? A gente vai falar um pouco também aí daquele sinistro, né, que a gente chama do incêndio, né, que aconteceu, né, Pingo? E aí você, né, Bruna, pega mais água aí pro Pingo, tá? Pega. E porque a Bruna ainda agora me corrigiu, né? E o outro achando graça, aí eu dei um nervoso, aí tu ainda falou, bebe água aí, Pingo. Aí por isso que eu bebi o copo. Não, é bom, o Pingo fala bastante, né? E aí temos que beber água. Então, eu vou ler aqui, enquanto o nosso amigo Tchu vai colocar, ajeitando as fotos aí, Pingo, para colocar aquele sinistro, né? Eu vou mandar um alô aqui, que tem muita gente aqui que mandou, né, o Zegdeg, né, mandou, ele disse que essa tua história é a dele, né? Olha, então tem muita gente que está vendo a sua história, né? O Zegdeg também, ele disse que o Zegdeg no tempo da velha guarda, ele e parece que é um outro juiz, eu não lembro o nome dele, ele disse que ele rolava ali bêbado na frente da velha guarda, ele conta. Então, e graças a Deus, né, muito... É bom, é gratificante, né, e eu glorifico a Deus pela minha vida, é por isso que às vezes eu olho para esse povo aí, né, vê tanto, Bibi, quando às vezes, eu sempre ia em presídio, eu levava remédio, bola, sandália, e eu já levei meu filho lá para ver, né, eu levei lá para ele ver, né, para ele ter aquele temor também, né. E uma vez eu ia sair de dentro do presídio, aí 4 policiais me cercou. Aí disse, Pingo, eu vou fazer uma pergunta pra ti. Eu digo, faça. Qual é o vínculo que tu tem com esses caras? Porque tu vem aqui e traz as coisas pra ele. E eu achei graça. Eu disse, você quer que eu lhe responda? Ele disse, quero. Eu digo, primeiro, aí dentro tem gente que não merece um copo de água fria pelo crime que fez, um crime bárbaro, um crime que chocou nossa cidade, né? Não merece. Mas aí dentro que tem gente que falta uma oportunidade. E você sabe por que eu dou? Porque eu já tive aí dentro. E hoje eu dou, não me faz falta.
Eu parei mais de vir aqui, te confesso, porque uma vez eu fui barrado pra Polícia Civil, né? E ele me deu um carão, me deu um carão pela frente, eu fui lá por trás, ele peguei um outro carão, aí a gente fica desanimado, mas sempre quando eu procuro o seu Dimas, que é o diretor daí, ele me trata super bem, eu me dou bem com ele, e aí ele deixa eu entrar, né, nos dias de visita. Um tempo desse eu fui lá e às vezes quando esses caras saem, esses perigosos, né, eles me procuram, viu? Rapaz, Pingo, me ajuda aí, cara, do dinheiro da passagem. Eu saí agora da cadeia, eu preciso ir embora pro meu estado. E aí a gente abençoa ele vai, segue o rumo dele, vai embora. E graças a Deus, Deus tem nos livrado também, né? De assalto, de coisa. Eles me respeitam muito, né? E graças ao meu bom Jesus, eu nunca fui assaltado, nunca... Porque eu respeito, eu conheço todo tipo de gente. Se ele tem um problema dele lá, é ele lá. Eu vivo a minha vida, eu não critico nem coisa, né? Não tem nada a ver com a vida dele particular. É a mesma coisa, eu tenho esse plano de fazer, eu tinha, né, esse plano de fazer uma casa de recuperação, né? Para tirar as pessoas do vício da droga, né? Mas também, se existe uma taberninha aqui que trabalha com esse tipo de coisa e eu querer tirar o cara lá da frente da taberninha, eu vou arrumar problema, né? Então, se procurar, olha, eu quero me recuperar do vício da droga e eu quero mudar de vida, beleza, mas eu ir atrás, eu vou arrumar problema, entendeu? Então é isso, é como eu digo, a vida deles para lá e a minha para cá. E a gente quer ajudar, né? Mas eu não vou me meter aonde eu não devo, porque a gente vai arrumar problema com esse tipo de gente, né? E aí quem está aqui, o Wagner Cardoso, você conhece? Fagner Cardoso. Máximo respeito, tio Pingo. Fagner, né? Fagner Cardoso. Ah, conheço, foi funcionário Tati mesmo. Gomes, parabéns, seus Tati Gomes. Quem mais aqui? É o Bacelar, né? Ele diz, linda história do Pingo. Muita gente aqui mandando mensagem. É o Jasso Fabiano. A gente tem uma história boa, né? E a gente tem. É assim, Bibi. Um camarada que se o sorriso está no meu rosto, se eu puder colocar o sorriso no rosto da pessoa, eu coloco, né? E a gente ser grato. Olha, eu tinha ali eu já fiz alguma coisa pelo nosso município. Olha aqui, né? Quem está aqui, o João Batista Flores. Você conhece? João Batista Flores, o delegado Batista, né? Parente aí filho do saudoso Flor, né? Agora ele é delegado no município, né? Ele diz assim: boa noite, parabéns ao seu Pingo pela sua grande vitória, pela coragem e determinação inspiradora. Tua história mostra que com Deus no coração tudo é possível e serve de exemplo para todos aqueles que enfrentam o mesmo problema. Olha aí. Um abraço aí, delegado da Polícia Civil, delegado João Batista Flores. Itamar Ruiz diz aí, você é uma pessoa abençoada, Deus vai lhe abençoar muito. Para você, Pingo, aí, o Itamar. Amém. Kennedy Maia, Pingo, sou muito seu fã. Kennedy Maia. Tem muitos fãs, porque como eu digo, quando a gente tá com um sorriso no rosto, a gente divide, a gente bota um sorriso no rosto. Por exemplo, ali, ó, eu tinha um flutuante ali na frente da nossa cidade aqui, na descida do mercado, eu tinha um flutuante, aquele flutuante ali era meu, hoje é um restaurante, né? E uma vez eu vi uma senhora cair lá, naquela passarela, né? Era de madeira, parece que estava pautando. Quando chove, fica muito liso ali. O povo sofre muito ali, sabia? Eu não quero criticar o poder público, não. Eu faço o meu trabalho sem criticar ninguém, tá? Mas quando eu tinha aquilo ali, eu vi uma senhora cair ali. E hoje existe ali uma passarela de concreto e de uma passarela de ferro, porque foi eu que mandei fazer aquilo ali. E ali o pessoal, não é uma coisa de carga e ali serve para todos os empresários ali da frente, que os seus funcionários carregam peso por ali, entendeu? Então até hoje ali os carregadores, eles são gratos, né? Eles fizeram esse pedido para mim na época e eles são gratos porque eles carregam o peso
do dia a dia ali e ajuda muito Então eu fico feliz em poder. É por isso que eu glorifico a Deus, né? E eu tenho medo, porque se eu não fizer o bem, porque Deus ele tá assim, ó. Ah, eu te peguei lá do fundo do poço, né? E a maneira que eu posso retribuir é fazer o bem, né? Então, se caso eu deixar de fazer o bem, Deus pode me eliminar e pegar outro lá do fundo do poço para mostrar que Deus é Deus, né? A turma aqui mandando bastante mensagem, mas a gente vai falar agora, né, da ação aí solidária que o Pingo fez, né, desse movimento, né, daquele sinistro que aconteceu lá no bairro de São José, era dia 3 ou 4, Pingo, eu não lembro, dia 3 e 4, uma quinta-feira, né, de setembro. Setembro, foi? Setembro, isso, né? Isso. Então aqui, ó, o Rodrigo Marical mandando um alô pra ti, o Gilson Arruda, é o Ceará da Macaxeira, né? Meu amigo, sempre ele manda mensagem pra mim. Aí tem um aqui que quer que conte uma história, mas depois, senão a história... Uma piada? Não, é outra mais história aí. Mas tem que ver qual é a história. E, né? Pingo, né, Augusto Venâncio, o Lobão, um abraço, Lobão. Você, né, naquela noite, foi uma noite aí mas que era uma quinta-feira, né? E acho que eu estava assistindo o jogo também ali para a parte do bairro de São José, né? E a gente viu o seu vídeo rolando, né, nos grupos de WhatsApp. Acho que você fez o vídeo, postou, né, para chamar a atenção aí dos bombeiros, de alguém que ligasse, né, pro bombeiro, enfim, porque às vezes a turma liga, né, o bombeiro acha que é trote, né? Isso. Na realidade, nessa noite, Bibi, eu estava em frente do meu mercadinho, eu sempre sento ali, né, e eu vi pra lá um pessoal gritando. Eu até pensei que era briga, né? Não imaginava que era fogo. Então, quando eu fui chegando próximo, eu vi que era fogo. E eu tenho um grupo do informativo, do WhatsApp, que tem várias autoridades, né? Nesse grupo. Então, eu já coloquei ao vivo, né? E divulguei, pedindo... Direto no grupo. Isso, mandei direto no grupo. E com certeza, eu quero parabenizar o Corpo de Bombeiro, que foi ágil e Corpo de Bombeiro, a ambulância, a Polícia Militar, tiveram presente, inclusive chegaram lá, acabou a água, e aquele hotel lá, em cima, eu tenho 8.000 litros d'água ali. Ajudou bastante, porque acabou a água, e nós ligamos direto lá, quando eu mandei o meu filho ligar a bomba, e ficou enchendo. Conectou lá. Conectamos na coisa. E graças a Deus apagou, né? E não poderia ser pior, né? Se tivesse ventando, seria pior ainda. Então tinha bastante água, né? E o que deu para apagar, né? E poderia até queimar aquela feira toda. Queimava, tudo. Deus o livre, porque só Deus, né? Deus, ele... E tem mais uma uma dessas casas, Bibi, tá aí no meu Instagram, se você quiser entrar lá para ver, tem alguns vídeos. Pingo MPU, tá? Tem lá alguns vídeos, umas publicações que a minha filha fez, né, no meu Instagram, que eu não sei mexer nesse negócio, ela que mexe. Aí, lá tem uma dessas casas, Bibi, tinha uma Bíblia. E pegou fogo a casa e a Bíblia não queimou. Não queimou. Vê só como o poder de Deus, né? Não queimou. Eu vi o vídeo. E ali eu fui, arrumei 2 apartamentos para 2 famílias, né, morarem, ficarem lá. E no outro dia eu vi um rapaz muito triste, né, que é o Wendel, né? E eu chamei ele e perguntei o que tinha sobrado. E ele começou a chorar, né? E eu disse, eu vou lhe dar um apartamento. E ele ficou lá nesse apartamento, o outro eu dei pro pastor morar, lá ao lado tem uma igreja. O pastor pegou fogo, né? Pegou fogo. Inclusive aquela igreja lá, para a glória de Deus, foi eu que fiz aquela igreja ali, né? E é muito bonita ela. E aí, pegou fogo tudo. E foi quando a minha filha, nós tivemos a ideia de fazer Bruna tava por lá, o Igor, tava todo mundo? Tava. E fizemos um bingo, né? E eu liguei pro seu Chico Lima,
né? Falei a situação para ele sobre o bingo que nós ia fazer e pedi uma tartaruga dele. E ele disse, não, Pingo, eu vou lhe dar 2. E o bingo, né, nós arrecadamos entre Pix, pessoas dos Estados Unidos, me ligou de fora, um abençoou com R$1.000, outro de Roraima também R$1.000, outro de 500, o nosso amigo Gleidinho deu 300, outro meu primo lá do Valso deu 500, e outras pessoas, dei honra para quem tem honra, né? Bingo, tem uns que não, nem quiseram que tu citasse o nome dele, só deu. Isso, só deu. Pra ti aqui, isso, faz ajuda lá. Mas é digno de falar, né? Então entre Pix, entre o bingo, todo dia nós arrecadamos aí em torno de 7 mil e pouco. Tem também o menino, o Papa, né, abençoou com 2.000 também. Então o povo se uniu. Então o pessoal abençoaram, né? E a gente eu não dava o meu Pix. Só alguns que não, vou depositar para ti mesmo. E aí depositar direto para ti. Diretamente para mim. Aí foi quando a gente começamos a botar na rede social e começamos a construir a casa. E deu certo, inclusive. Aí foi quando o Wilton. Aquela primeira casa atrás. A primeira casa. Da igreja. Essa foi a casa atrás da igreja, o qual foi feita a festa agora. Que teve o trenzinho, aluguei os 2 trem, teve sopa de mocotó, sopa de carne, teve 2.000 picolé, eu comprei 1.000, o rapaz abençoou também, o dono, o seu Alcione Amorim. Então E foi quando o Wilson, né, me ligou, né, da Império e disse, Pingo, como é que tá a situação? Eu tava vendo teu vídeo e me comovi. E aí eu falei para ele, quanto custa uma casa dessa? Quanto custou? Rapaz, eu falei os valores para ele. E ele disse, eu disse, não, mas deposita na conta dela lá. Ele disse, não, me dê a sua. E ele mandou R$10.000, né? E foi quando nós compramos madeirame, compramos a telha, compramos outras coisas. Foi quando nós fizemos aquela casa em 24 horas. Né? A casa, essa primeira, foi o Wilton da Império que fez. Não quero tirar mérito de ninguém, né? A segunda casa foi eu. Isso, primeiro ele mandou dinheiro para te comprar. Todo o madeirão. Depois ele resolveu. Aí ele foi. Fazer. Isso. Aí ele resolveu. Trouxe os funcionários dele, tudinho. E aí ele fez, ele entregou. Inclusive, ele não entregou só a casa, ele conseguiu fogão, ele conseguiu o ventilador, ele conseguiu o imóvel. Ele foi parceirão mesmo, ele abençoou, entregou a casa pronta, caixa d'água, banheiro, vaso sanitário, todo em 24 horas. Ele foi guerreiro mesmo. E, inclusive, quero parabenizar ele, que Deus te abençoe, Wilson, grandemente, você e sua empresa, tá? E a outra fomos nós, né? Que o qual mandei fazer uma placa, né? E botei o povo manacapuruense em homenagem ao seu Francisco Campos, conhecido como Chico Lima, até hoje tem lá essa placa. E também, porque na realidade, Bibi, a prefeitura ela ia fazer as 4 casas. Entendeu? As 4 casas. Desculpa, as 6 casas. 6 casas perdão. As 6 casas. A prefeitura, em nenhum momento, ela se negou. A primeira que ela foi lá, a prefeita foi, o deputado Defesa Civil, o Daniel Guiar, o nosso deputado Cristiano D'Angelo, o nosso vice-prefeito Franz, o pessoal deles, né, tiveram lá e abraçaram essa causa. Inclusive, hoje arriaram mais madeira lá, né? Então, uma casa amanhã termina. Então, eles iam fazer as 6 casas, gente. O que acontece? Como eu vi esse rapaz, eu me ofereci em ajudar ele, né? Que ele tem 2 filhos, ele aceitou, com autorização dele, tá? E foi quando alguém viu, chegou comigo e disse, não, ajuda ela aí, que ela tá com filho, tá? Inclusive, ela tava no hospital, que é essa da Mara, que é essa casa que o Wilton deu. E aí eu disse, mano, eu vou ver se eu consigo o telhado da tua casa. Então, quando Deus está trabalhando, ele dá a bênção completa. Quando eu cheguei em casa, o Wilton me ligou. E aí foi quando eu cheguei com ela, disse, olha, o rapaz está querendo te ajudar. Você quer ajuda ou você vai esperar a prefeitura? Ele disse, não, nós queremos ajuda. Então, ele foi quando ajudou, né? E o pessoal, até um empresário de Manaus, né, entraram em contato para fazer as outras 4 casas, bicho. Só que eu disse, não, porque eu já estou me metendo numa coisa aí, eu posso arrumar confusão, porque a prefeitura ficou de fazer, né? E está fazendo.
Inclusive o nosso secretário Amaral, né, que está nessa frente, né? E ele pegou, me chamou e fomos lá, compramos uma madeira na serraria, foi comprado. Uma casa aprontou hoje, falta só umas coisinhas. Amanhã termina ela totalmente. Aí chegou madeira, já vai começar outra. A prefeitura vai fazer 4 casas, né? Vai entregar, né? E eu quero agradecer a nossa prefeita, nosso vice-prefeito, né? O povo da Liberdade, essa família está muito grata, porque eles estão fazendo a casa deles, né? E vieram comigo para. Eu não vou falar uma coisa que não vou inventar, né? Dê honra para quem tem honra, né, não, mano? Beleza. Tio Wellington, consegue colocar alguma imagem das casas aí, das casas feitas? Então, foram 6 casas queimadas, né, no incêndio. 6. E 6 casas porque tinha casa que morava, uma casa, por exemplo, ela era grande, morava 2 famílias, entendeu? Por isso que deu essa tá, coisa. então, tá. Então aí essa casa aí foi a que nós fizemos, essa que tá queimada aí, ó. Essa fica aí, atrás da igreja. isso, atrás da igreja. Essa aí, ó. Essa aí foi eu como apoiador e o povo manacapurense que construiu ela. Bingo, quem Isso, mandou? ajudou. Aquela pessoa que Eu compartilhou. comprei o bingo. Eu joguei lá o Olha, bingo. você tem um prego aí, tem uma tábua, uma ripa. O Rael já deu alguma coisa, Bruna? Deu, o Rael abençoou com roupa, né? Isso, eu Ele perguntei dele, tio, eu ele levei lá a deu, roupa. Muita gente, eu quero agradecer as pessoas que abençoaram. Muita gente foram lá, abençoaram com roupa, o povo, outro com rancho. Daniel Aguiar, lá da Defesa Civil, deu rancho, deu caixa de bolacha. Então olha aí, o fogão. Aquela moça, né? A influência, como é a Gabi? Como é que é? A Gabi também. A Gabi, né? Ela ajudou muito. Até hoje ela fez bingo aqui, rifa, na Feira da Liberdade. Na Feira da Liberdade. Ela fez pro Lucas já, né? Já ajudando a outra família, né? Ela foi guerreira também. Pois essa aí é as fotos do bingo, né? É, do bingo aí. Foto aí registrada pelo tio Wellington aí. E a turma Esses armários aí, ó, isso aí foi a Império que deu, né? O Wilds, né? Foi ele conseguiu com algum empresário, certo que foi ele que chegou com essas coisas lá, né? Ah, beleza. Então aí muitas famílias ganharam os móveis, né? Essa aí foi uma coisa de agradecimento aí, eu até fiquei feliz de ganhar essa plaquinha. O Wilds mandou fazer para mim, ó. Ele me deu essa plaquinha, mandou colocar na frente da casa também, o bingo. Então a gente fica feliz, né, com uma homenagem a essa. A gente fica feliz. É muito gratificante você ser reconhecido, né? Não para querer se aparecer, não. É pelo que a pessoa abraçou a causa e fez. Essa casa aí foi da inauguração da casa do da Império, né? Da Império que fez, Isso aí foi em 24 horas foi feita essa casa. A turma aí dos colaboradores deles, colaboradores. Né? Pernoitaram lá, né? Isso, teve à noite né? Teve churrasco, nós mandei fazer uma churrasqueira lá e o churrasco foi a noite toda. No churrasco. Até dormir lá, tá aí o empresário Wilson. O Wilson, então a gente esteve presente lá, né? Eu estive presente, olha aí, o tio Wellington, que é o cara que filmou lá, né? E a gente foi lá prestigiar, registrar, que foi um negócio legal, uma ação aí que vocês fizeram. A gente foi lá acompanhar, prestigiar aí vocês, né? O Wildson aí. Eu vou trazer o Wildson aqui, era pra ele vir. É bom. Só que ele muita gente ali, ó. Dodói, né? Ele era primeiro que você, mas só que não sei o que aconteceu, mas eu vou convidar. E aí muita gente, né, Pingo, participou do Bingão lá. Já bateu foto da outra casa como ela tá hoje, Bibi, ou não? Já, acho que sim, né? A gente fez o vídeo, né? Mostrar, né? Essa daí... Essa aí é a do Wilds, né? O Wilds que fez. Império, a Império juntamente aí com seus muita gente, olha aí, fogão, armário, guarda-louça, olha aí, guarda-roupa aí, ó. Então isso aí é o povo abraçou a causa em prol dessa família. Essa aí é a minha esposa, né, com a Bruna. Volta aí, olha só. Aí eu não tô barrigudo, isso é o carrinho que tá fazendo crescer a barriga, tá, gente? Tá cheio, o carrinho tá cheio, né? Beleza, aqui o Thiago Amorim, parabéns, Pingo. O Pedrinho Porto, que é o Caboquinho, né? É o Caboquinho da Amazônia. Nasa Camussa, ela diz um homem simples e humilde. Continue assim, meu filho, Deus
Deus abençoe grandemente. A dona Nasa Camussa. Essa aí é minha tia, irmã da mamãe. Olha aí, né? tudo é parente. Quando é Sá, Camussa, Benício, que mais aqui que mais aqui? Muita gente aqui na live. Socorro Araújo, parabéns, lindo gesto. É muita gente aqui mandando mensagem aqui para você, Pingo. Pastor Augusto Neves. Da Batista Missionária. Ele era da igreja do pastor. Como é que tu trabalhou com ele no açougue? O pastor Madia, Batista Missionária. Esse era o pastor, isso. O Amós, um abraço, meu amigo Amós Cordeiro. Tem muita gente aí, ó, fazer aqui, né, menino? Apreciando nós aí. A turma tá lá, a turma não saiu. Olha cara, só que legal, né? Muita gente. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado por você tirar seu tempo pra ver essa história. Tio Wellington. Pra... Já ok? A outra tá. Então aí a gente mostrou Inclusive, o pessoal, sobre esse gesto aí, né? Tem muitos comentários, né? Disseram que eu fiz, entre essa causa aí, pra ser vereador, né? Não, em nenhum momento eu pensei nisso. Eu já me candidatei, né? Inclusive, eu tava num partido que eu não queria estar, né? Eu tava no MDB, né? MDB, né? Eu tava no MDB, no Partido da Valcilé, cheguei a bater foto com ela, cheguei a vir aí, os advogados da cinema, tudinho, mas eu não sei por qual motivo, mas um dia, quem sabe, eu posso descobrir, porque limaram o Pingo de lá do MDB, né? E aí o Dr. Gutenberg era o advogado, ele estava numa causa minha, né? Sobre uma ilha que nós tínhamos aqui eu tenho aí no Solimões. E aí ele disse, não, Pingo, vem pra cá, vem pra esse partido, vem pra esse partido. Mano, já tô lá no MDB. Não, e era o último dia de se afiliar. E aí eu disse, meu irmão, ele me aperreou tanto, e eu, pessoal, aí eu também eu não entendo de política, né? Eu não sabia se era esquerda, era direita, não... Aí eu fui, assinei. Quando foi o dia, meu filho disse, o Igor, papai, deixa eu ver aqui, qual é o partido que o senhor tá? E aí fui ver que estava no PSOL, né? Inclusive, Bibi, muitas igrejas, eu não vou citar nome, o Ministério da Igreja, eles não me apoiaram por causa do partido, tá? A gente tem que ser sincero também na coisa, né? Eu perdi 2 igrejas grandes, não me apoiaram por causa do partido. E eu te confesso que eu não fiz muita campanha. No dia da eleição é o dia que o político não dorme, né? Ele não dorme, não, ele fica... Ele toma, se for possível, para ficar energético, para ficar acordado. E no dia da eleição, gente, sem brincadeira nenhuma, eu passei o dia dormindo na casa da minha irmã. Eu me acordei, sem brincadeira, eu passei o dia dormindo, me acordei, era umas 4 e pouco, né? E meus irmãos até bagunçando, rapaz, esse vereador confunde é pouco. Como é que quer ganhar? Mas eu estava triste, né? Nada contra, a gente tem que ser sincero, nada contra o meu amigo Gutenberg, mas eu estava triste porque tinham me tirado do MDB, né? E aí eu fui e fui votar, eu votei cedo, eu fui para casa de tarde, inclusive eu até falei, né? Eu tinha conversado numa rodada de amigos, que se eu ganhasse, Bibi, eu daria 200 caixas de cerveja, né? E 8 boi. Era 8 boi, 200 caixas de cerveja e um tanquezinho, sem brincadeira. Eu não tô querendo comprar voto assim, eu tinha, tá? Não tá tempo de... Já passou. Então eu tinha comprado um tanquinho na máquina de lavar, que era para comprar, parece que 10 caixas de cachaça e meter em cima do tanquinho, né? Deus. E comprar uma caixa de limão e fazer batida pro pessoal. E esses boi era para fazer churrasco, só que o pessoal não acreditaram, não. E eu ia dar os boi. Só que aí a minha família disse, não dei não. Mas a cerveja eu dei tudinho. Depois que passou a política, foi no outro dia, de Ibera, você bota, liguei pro meu primo, ele tem fábrica de gelo, ele me deu gelo.
Botei a bebida pra gelar, tá aí, pode beber. Aí os caras tudo chorando, por que eu não botei no pingo? É, bêbado. Né? Então é assim, lamentavelmente a pessoa não tiver não der esse voto de confiança, essa credibilidade. Gente, a sinceridade, ela pode prejudicar aquelas pessoas que às vezes não acreditam na gente, que criticam, né? Mas a sinceridade também, para quem entende, vai concordar comigo. Se for para mim me candidatar, virar Papai Noel, vamos ser um vereador, virar Papai Noel, não adianta. Porque é assim, ó. Eu sou um empresário hoje, eu tenho o meu negócio, eu tenho o meu supermercado, eu tenho outras coisas também, né? Nesse mercado eu tenho para mais de 20 funcionários. Vê se vocês vão concordar comigo. Eu tenho para mais de 20 funcionários. Eu vou me candidatar para ser um funcionário público. Funcionário público. Né? Aí, se for um monte de gente pedir no meu supermercado, eu vou arrumar um emprego com um vereador. E vai pegar a conta mais de 20, porque vai falir meu supermercado. Né? Então, se um dia, se for da vontade de Deus, eu vim de novo candidato, se for para você votar em mim, tipo assim, em moeda de troca, me dar um rancho, todo. Por que esses vereadores, por que algum vereador anda com o vidro, tudo levanta? Hoje eu entendo. Porque abaixa a mulher da gente para estar dando bronca todo dia na gente, entendeu? Se o camarada se candidatar, abaixa um vereador, ele é eleito com 1.000 e poucos votos. Vamos botar 1.000 votos. 1.000 votos, ele foi eleito. Se tiver 3 pessoas todo dia pedindo dele, de manhã, de tarde, de noite, ele não aguenta. Aí ele vai ter que se esconder. Entendeu? Agora, se ele comprou, ele pode dizer, não, tu votou em mim, eu te paguei. Né? Agora, se for da vontade de Deus, se eu vim candidato, né? Não sei, a minha mulher nem quer, ela está me assistindo, chegar em casa ela vai brigar comigo. Ela não quer. Se for da vontade de Deus, eu vim. Para mim, me andar me escondendo, para mim for para me dar as minhas coisas no meu mercadinho e desempregar um monte de gente, não vote em mim, não. Não vote, não. Agora, se for para você ver alguma melhoria na nossa cidade, né? Seu Pingo, o município precisa disso, precisa daquilo, aí nós vamos olhar pelo nosso município. Né? Mas para me pagar para ser vereador, não vote em mim, não. Se for dessa forma, não vote, não. Olha aí o Pingo. Porque eu estou usando a sinceridade, entendeu? Agora, para dizer, só para você ter vereador, por que a minha mulher não quer ver? Porque às vezes tem. Eu não estou dizendo que eu sou ruim, não. Porque a gente já foi enganado, a gente é enganado. Uma vez, Bibi, eu estava trabalhando no meu açougue aqui, na Feira da Liberdade, chegou uma mulher chorando, atrás do Madi. Era meu patrão, ele. Aí eu disse, mas o que era? Não, meu filho morreu. Aí eu disse, eu queria o pastor Madi porque eu queria pegar meu filho lá em Manaus, para eu traslado, não sei o quê, comprar caixão e bababá. Aí a minha mulher olhou para mim e disse, mas tá mentindo? Senhor? Aí não. Aí ela disse, o senhor não quer me ajudar não, comprar esse caixão, pegar meu filho. E eu tinha vendido um boi nesse dia, na época era bom. Que o supermercado, hoje o supermercado abriu um mercadinho, um supermercado já bota açougue. Então caiu muito a venda na feira, entendeu? Mas na época era bom de vender carne. E aí, desse dia eu tinha vendido um boi, aí eu fui, olhei para ela, eu vou lhe ajudar. Hein? Aí eu meti a mão na gaveta, puxei naquela época. Era, não sei se era 180, uma coisa assim. Eu peguei e dei para ela. Ela disse, vai lá no velório. Fica ali na rua A e tal. Mostrou para. Foi quando eu vim saber que a rua A, ela finda lá, passa na Feira 2000, entendeu? Ela continua. Aí eu digo, aí a minha mulher me dando carão. Aí eu disse, peguei minha moto no outro dia, saí nessa rua até lá no final, indo e voltando. Fui 3 vezes. Daqui do Basta, aqui da Liberdade, que a rua A começa aqui. E até lá. Não vi velório nenhum. Depois eu fui descobrir
que a mulher matava os filhos, pedia dos pastores para comprar caixão. Era mentira, entendeu? Então, às vezes a pessoa tá falando a verdade, mas vai pegar não por causa da mentira dos outros, sai vergonha dos outros que engana a gente. Né? Certo. Tio Wellington, coloca as fotos já. Depois. Hein, vamos colocar as fotos da segunda casa, tá? É o vídeo, né? Vamos colocar aí, o Pingo vai comentar aí, tá? Que a gente. Ó, o áudio. Então a gente vai colocar aí, essa foi a segunda casa, né? A segunda casa que o Pingo como apoiador e o povo manacapuroense, né? Isso. Que construiu, né? Então ele vai colocar aí, para daqui a pouco. Essa igreja aí eu mandei reformar ela também, todinha, para poder dar o destaque. Essa igreja é, como é? Unida? Só Deus pode salvar o seu povo, o nome dela. Essa aí tivemos que fazer essa passarela toda aí, para poder chegar até na casa, né? Essa aí ficou top. E essa gravação aí ainda estava em reforma, porque não vejo a placa do seu Francisco Campos, tem uma placa. Não pois é, esse vídeo é da casa, né, que estava já aprontando, né, que vocês entregaram, tá? Isso. Então essa aí... Ela não estava totalmente pronta aí, essa casa. Então essa casa aí, ela... Quantos metros tem essa casa? Essa casa, ela tem... ela é 6,20, só que aí nós aumentei ela até próximo à igreja, né? Encostei a parede dela na igreja, que foi feito um banheiro para a igreja e um banheiro para casa. Então essa casa ela tem 8 metros e 70, 8,5 por aí. Ela é grande. Essa portinha é o banheiro da igreja. Aí essa outra porta aí é o banheiro da casa. Aí é sala, quarto e cozinha. Beleza, então a gente viu aí as duas casas, né? Essa aí foi o povo manacapurense com Pingo que fez essa casa aí, pra glória de Deus, tá, gente? Você que construiu ela. Que o Pingo aí, juntamente com o Wildson, né, juntamente com a população, os colaboradores, a turma aí que mandou Pix, comprou bingo, enfim, turma que foi lá, compartilhou, né, Pingo, as suas lives, né? E aí o Pingo tem até a Bruna criou pra ti o quê? Ela criou um Instagram aí que eu não sei nem mexer, que às vezes é Pingo MPU. Olha aí, rapaz, o meu é Bibi MPU. O Pingo MPU. MPU é Manacapuru. Já desse eu publiquei um vídeo aí, ela me deu carão, ela foi tirou o vídeo. Isso, então... E aí já tem seguidor lá, parece que já tem. Já tava em 1056, isso, né? Eu creio agora com essa live aí, quem quiser dar aquela forcinha pro mano aí. Segue lá o Pingo. Né? Segue lá o Pingo lá. O Pingo lá, ele fala comercial da empresa dele. Isso, lá, do açougue, que lá aí a Bruna, ela me engana. Um dia desse ela fez eu espocar um ovo de cru na minha boca, dizendo que era aquela maçã do amor, né? Morango do amor, né? E aí ela apronta comigo que só é. Beleza, então a gente agradece a todos, né, que ficaram nessa live aí, acho que mais de 1 hora de live, né? O Pingo aí, o homem fala bastante aí, se a gente for deixar ele que vai falar até a madrugada, né, Bruno, né, Igor? Então, Pingo, a gente agradece aqui a sua presença, né, contar um pouco da sua história, né, e também essa sua ação aí que mobilizou muita gente aqui em Manacapuru, e também em outros estados, como você falou, até dos Estados Unidos veio ajuda, né? E aí você pediu autorização das famílias que... pedi autorização porque até então a prefeitura ela ia fazer, né? As 6 casas. Né? E a prefeitura deu suporte lá para as famílias? Deu todo suporte, inclusive ela está fazendo, já entrega uma amanhã totalmente, já vai começar outra, chegou madeira hoje, mais madeira e vão fazer conforme vai fazer as 4 casas. Mas essas duas as casas, né? Essas 2 casas, a primeira eu pedi autorização, né? Para ajudar e ele aceitou, né? E foi quando nós movimentamos aí, pedimos ajuda da população, dos amigos, né? E ajudaram, foram parceiro mesmo. Agora a outra foi o Wilson, né? E inclusive, como eu tô falando, né? Eu tinha recebido uma proposta para construir as outras casas, só que eu não ia passar por cima do nosso poder público, né? Porque até então tem gente que interpreta de outra forma, né?
A prefeitura não vai fazer, a prefeitura não fez. O que né, a prefeitura, outros, né, os vereadores, né? Teve alguns vereadores, algumas autoridades, inclusive eu convidei eles, né? Mas não apareceram, né? Eu acho que tudo bem. Eu não quero degradar a imagem de ninguém, de nenhuma autoridade, ver tanto que eu conheço alguns deles, tenho intimidade com eles, né? Outros eu não converso porque a gente não tem intimidade, mas eles me conhecem e eu não vou bater nenhum deles, não. Deus me defenda, não quero inimizade com ninguém. Aquilo ali foi a benção deles, né? É benção, né? Não vou querer. Tipo assim, tinha um camarada aqui em Manacapuru que ele era candidato a vereador, até apoiei ele, não vou falar o nome dele não. Então, às vezes, aí o que eu fazia? Ele tacava o pau no prefeito. Ele fazia uma coisa e tacava o pau no prefeito. Meu irmão, faça teu trabalho. Se tu tá tapando um buraco, agradeça quem deu o cimento, quem deu o cesto, quem deu a areia. Tu vai tacar pau no câmara, rapaz, faz teu trabalho. Então, ninguém constrói uma amizade destruindo outra, né? Então, se você tem a sua intenção de ser alguma coisa nessa vida, não tente derrubar ninguém, não. Vê tanto que na minha campanha, quando eu chegava numa igreja, eu chegava com aquele pastor que eu tive o privilégio de ajudar, eu chegava com ele e dizia, pastor, me dê um voto, consiga um voto, consiga dois. E outra que eu fazia, não batia foto. Chegava, pá, igreja, pá, batia foto e publicava, não. Pode ver que não tem muita publicação. Batia que alguns pediam, porque muita gente pegou a conta por causa de foto. Os candidatos chegam, pá, batendo foto e publica. Aí o outro vê, rapaz, você está apoiando fulano, né? Lá o camarada vai pegar a conta por causa que o abençoado publicou na rede social dele a foto de uma pessoa que não tem nada a ver. Porque às vezes você, quando chega numa casa, a pessoa tem compromisso com o candidato, um vereador, com uma vereadora, né? Quando ele não tem, um filho tem, uma filha, um sobrinho, ou alguém da casa. Então aí, é como eu digo, não tô aqui para prejudicar ninguém. Então quando eu era, o que eu fiz na minha campanha, né? Eu cheguei a andar em algumas casas, não fui em todas, mas aí eu pedi, não vou bater foto não, por causa disso, e eu falava para a pessoa, por causa disso, né? E teve pastor também que eu fiquei zangado com ele, que nem me atendia quando eu pedi, agora já quer se chegar, Deus te abençoe, fique para lá mesmo. Beleza. Turma boa aí que ficou esse tempo todo, né? Assistindo a gente aqui, a gente agradece, tá? Então, Pingo, obrigado aí por você ter vindo aqui contar um pouco da história, da sua história e também pela ação que você fez, né? A pergunta, acho que você até já respondeu, né? Que ele perguntou se você viria candidato de novo. Acho que você até respondeu, né? Se fosse da vontade de Deus, né? Era isso. Assim, se for da vontade de Deus, de eu vir, amém. Mas eu acho assim, o povo, o povo, a gente peca muito, a gente erra muito, porque tem gente bom de lábio, sabia? Chega com a família e e conquista aquele voto e nunca mais aparece. Talvez por algum valor, né? E acaba tendo a decepção, né? Depois, né? Eu não estou dizendo aqui que eu sou perfeito, não. Eu tenho meus erros, tenho minhas falhas. Ninguém é perfeito. Mas se um dia, se for da vontade de Deus eu vim, eu dê esse voto de confiança, né? E eu vou escolher um partido também que possa abraçar a causa da família. É a família, né? Pátria, amada. E é isso, gente. Eu penso em vir, só que a minha esposa, ela não quer que eu venha candidata. Minha esposa, meu pai e alguns parentes meus, rapaz, tu vai se meter nisso pra quê? Tu tem tuas coisas, tem... Mas assim, às vezes a gente quer ajudar alguém, mas a gente não pode porque a gente tem os compromissos da gente, né? A gente tem que pagar os boletos da gente tem que pagar os cartões, tem que pagar funcionário, né? E se a gente chegar, se for da vontade de Deus, ser uma autoridade, a gente vai ter, eu creio, né? Eu nunca tive lá para
Mas eu creio que a gente vai lutar pela população, né? Para fazer o bem para aquele povo que às vezes a gente não é bem enxergado pelo poder público, né? Às vezes fica a desejar. Legal, pessoal. Então, Pingo, suas considerações finais, né? A turma, dá um alô para a turma que está ali assistindo aí. Eu quero também agradecer a presença aí do meu amigo tio Eliton, da Bruna, do Igor aí, que vieram aqui no Miriticast. Aqui o meu amigo Almir, lá do Arapapá. Um abraço, Almir. Anne Porto. É sua sobrinha, eu acho, né? Chamou de tio aqui, é isso? Anne É Porto. parente do Anne pessoal que Porto. pegou fogo lá, Ah, cara. Anne Porto. Beleza? Pingo, então fique à vontade aí para suas considerações finais. É isso aí, bebê. Eu quero agradecer pela essa oportunidade, né? Quero agradecer também pelo o meu irmão aqui, né? Que está pilotando ali o computador. Quero agradecer meus filhos que estão aqui. Quero agradecer você que teve essa paciência de ouvir essa live até o final. Quero que você me perdoe se eu coloquei alguma palavra mal colocada, né? Mas eu quero dizer a você que tudo que eu tenho feito nessa vida, né, é o bem. Eu me sinto alegre, eu fico feliz porque Deus, ele é misericordioso. Na época da pandemia, eu tive lá no leito, né? Inclusive, eu quero parabenizar o povo que cuidou ali daquele povo da pandemia, né? Então, eu sofri. Então, ali foi uma oportunidade na vida, uma outra oportunidade. Eu perdi um irmão, o garoto show, que era taxista, né? Na pandemia. Então, Deus me deu. Todo mundo achava que eu ia embora, que eu era gordinho, né? Eu estava com 75% do meu pulmão comprometido, mas eu tive a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus me alcançou, né? Então eu tive o privilégio de ter essa oportunidade. Então eu só agradeço a Deus pela minha vida. E eu quero agradecer por esse momento, você que está nos assistindo, meu, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. E tudo que eu falei aqui, gente, é de coração. Não ando com conversa, mentira, não. E aproveitar aqui o gancho, se for da vontade de Deus de um dia, se eu voltar a ser um candidato a vereador, que eu peço a sua ajuda. Vamos colocar uma pessoa lá que... Meu jeito é esse aqui, gente, ó. Não sei se alguém percebe, sandalinha, havaiana, meu jeito é esse barrigudinho. A humildade, né? E eu quero nunca mudar nessa vida. Meu jeito é esse, né? Eu não ando humilhando ninguém, passando por cima de ninguém. Uma porque eu já vim num momento difícil da minha vida, eu olho para trás. E meu muito obrigado, você que tem nos assistido até o final. E eu quero agradecer você, Bibi, pela essa oportunidade, né? De poder me expressar e falar, né? Não tenho vergonha de dizer o que eu fui, tenho orgulho de dizer o que eu sou hoje. Que Deus me deu uma família abençoada. A minha esposa, a dona Silvia, a Bruna, meu filho, o Igor e meus amigos. Chegou agora o meu genro, o Jean, né? A câmera não pega ele, mas ele está aí, que Deus abençoe ele grandemente. E eu só tenho a agradecer, Bibi. Agradecer pela essa oportunidade e falar que Deus é bom. Deus, ele muda a vida de qualquer ser humano. Basta você chegar a ele. Então, eu sou grato a Deus. Tudo que eu tenho foi ganhado com honestidade, com sinceridade e sobre as bênçãos de Deus sobre a minha vida, né? Então, como eu digo, me desculpa se eu coloquei alguma palavra mal colocada, se eu ofendi alguém sem perceber, me desculpa, mas eu sou feliz pela vida que eu sou, pela vida que eu levo. Valeu, Pingo, pela presença aí. O Rael chegando no final da live, né? Agradecer a turma que esteve nesse momento aí. A gente vai finalizar a live, mas quem quiser assistir na íntegra, daqui a pouco vai estar
aí no Facebook do Miriticast e mais tarde alguns cortes lá no Instagram do Miriticast, tá bom, pessoal? Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez, meu amigo Tio Wellington. Até a próxima live.